Pessoal, é o seguinte, eu estava vendo um vídeo agora do pastor Erivelto sobre o reino milenar. Ele tentou responder algumas indagações no qual o preterismo ortodoxo faz a respeito da escatologia consumada. O que acontece? O reino milenar é o reino da igreja. O reino da igreja só se dá depois da queda de Jerusalém. É um reino, a gente já explicou, é um reino dentro do reino eterno de Cristo. O reino milenar tem começo e tem fim, o reino eterno de Cristo não. E é muito claro nas escrituras, infelizmente a gente não pode negar o sentido cronológico do Apocalipse. A gente não pode negar isso daí. É muito claro que o reino milenar só começa depois da queda de Jerusalém, da queda da Babilônia, da grande tribulação. Depois que os mártires comemoram no céu o fim da grande Babilônia, o juízo de Cristo contra a prostituta, é que se dá o reino milenar com esses mártires no céu. O texto é muito claro. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados e daqueles que guardaram a palavra de Deus, que defenderam a palavra de Deus. É muito claro que isso aí não pode ter acontecido antes da queda da Babilônia. Como que o reino milenar acontece antes da queda da Babilônia se esses mártires não existiam ainda? Então, assim, é muito complicado. Só que, assim, o pastor Erivelto, ele está usando alguns sofismas que não é legal. Por exemplo, pregando que o preterismo ortodoxo, que é o único que existe, tá, gente? Escatologia consumada não é preterismo. O preterismo ortodoxo, que é o único que existe, defende futurismo, como se nós tivéssemos pregando que ainda esses mártires irão ser martirizados. A gente não prega isso. Aí é uma desonestidade intelectual. O que nós ensinamos nos nossos vídeos é que o reino milenar começa com esses mártires depois da queda de Jerusalém. Tanto que no capítulo 19 você vê a comemoração no céu desses mártires, comemorando o fim da grande Babilônia. Que nenhum preterista ortodoxo pregou até hoje que os decapitados ali no reino milenar são pessoas que irão morrer agora. Esses decapitados, eles foram martirizados no primeiro século. Nunca nenhum preterista ortodoxo falou isso. Isso é uma desonestidade intelectual, pelo amor de Deus. O pessoal da escatologia consumada não precisa disso para defender a escatologia consumada. Aí você está enganando as pessoas que querem conhecer também o preterismo ortodoxo. Aí está enganando essas pessoas, dizendo que nós pregamos abertamente que esses decapitados irão morrer ainda. Que é isso? Que é isso? O preterismo é conhecido como algo racional. Não precisa disso, realmente não precisa disso, viu? O que nós pregamos é que é o reino da igreja que se dá início depois da queda da Babilônia. E se deu início com quem? Com esses martirizados, que estão até hoje no céu, reinando com Cristo. Qual a dificuldade de entender isso daí? E Gog e Magog, infelizmente, para o pastor Erivelto, também para o pessoal da escatologia consumada, Gog e Magog não tem nada a ver com a grande tribulação, até porque o próprio texto diz que durante a batalha de Gog e Magog, a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo. Como que o Gog e Magog tem a ver com Megido, por exemplo? Sendo que a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo. E ainda há um erro de leitura. Quando diz que veio o fogo do céu e os consumiu, não foi... esse consumiu não é consumir Jerusalém, e sim os demônios e o próprio diabo que estava marchando contra a cidade santa, que ali naquele momento já é a representação da igreja. Então não tem o mínimo, não tem a mínima possibilidade de encaixar Gog e Magog na invasão de Jerusalém. Não tem a mínima possibilidade. Não tem mais besta ali. Não tem mais nem... A besta já estava no lago de fogo. É muito claro o texto.
É muito claro. Agora, dizer que o preterismo ortodoxo prega que o reino milenar ainda vai acontecer e que os decapitados que estão ali, né, no texto de Apocalipse 20, que a gente prega que eles irão morrer ainda, isso é desonestidade intelectual e é enganar as pessoas que estão assistindo os vídeos, tá? E tentando conhecer o preterismo ortodoxo. A gente não faz isso, é lamentável essa situação, é lamentável esse vídeo do pastor Erivelto, lamentável, no qual eu tenho assim um grande afeto. Eu gosto muito do pastor Erivelto, assisto todos os vídeos dele quase, mas a gente não age dessa maneira aqui não, no nosso canal, tá? A gente não age dessa maneira, lamentável mesmo.